que as pedras usadas na construção da Grande Pirâmide vieram de Torá, e Torá fica a Language Not Registered for Generation quilômetros a leste. E se tudo o que lhe ensinaram sobre as pirâmides fosse mentira? Disseram-nos que o faraó Quéops construiu a Grande Pirâmide com ferramentas de cobre e Language Not Registered for Generation trabalhadores em apenas Language Not Registered for Generation anos. Mas e se Graham Hancock lhe dissesse que isso é impossível? Acho que estamos diante de uma tecnologia perdida. E foi esse antigo apocalipse, a Language Not Registered for Generation anos, que a destruiu. Ele passou anos vasculhando história proibida, mapas antigos, digitalizações desclassificadas e dados arqueológicos suprimidos. E o que ele descobriu chocou até os pesquisadores mais experientes. Esta é a prova de quem realmente construiu as pirâmides e vai te deixar estupefato. Graham Hancock, o homem que se recusou a ficar em silêncio. Graham Hancock não é um historiador típico. Ele não é egiptólogo, nem professor titular, e não faz parte da elite acadêmica. Na verdade, é exatamente por isso que tantas pessoas confiam nele. Ex-jornalista da The Economist, Hancock deu uma guinada ousada na década de Language Not Registered for Generation. Ele parou de correr atrás de manchetes e começou a buscar algo mais profundo: a história perdida. Suas perguntas eram simples. E se as civilizações antigas fossem muito mais antigas do que pensamos? E se nossos livros de história contassem apenas metade da história? E se a verdade estivesse literalmente enterrada sob séculos de areia, pedra e uma teimosa censura acadêmica? Por mais de 3 décadas, Hancock viajou pelo mundo. Das pirâmides do Egito às selvas da Indonésia, das ruínas submersas na costa do Japão aos templos da América Central. Ele entrevistou especialistas em geologia, astronomia, línguas antigas e mitologia comparada. Sua abordagem é multidisciplinar, entrelaçando padrões que a academia tradicional muitas vezes ignora. Enquanto os estudiosos tradicionais chamam isso de pseudociência, milhões de leitores e espectadores passaram a ver Hancock não como um teórico da conspiração, mas como um denunciante da história antiga. Os críticos consideram suas teorias perigosas, enganosas e até mesmo anti-intelectuais. Mas milhões de pessoas veem algo diferente. Um homem fazendo perguntas que ninguém mais faria e fazendo isso com pesquisa, imagens e fatos. O que diferencia Hancock não são apenas suas ideias, mas sua recusa em permanecer em silêncio. Ele não afirma ter todas as respostas. Ele simplesmente aponta que a história atual não faz sentido, que as peças não se encaixam e que há mais em nosso passado do que nos contaram. E no topo da lista de maravilhas incompreendidas de Hancock está o maior e mais enigmático monumento de todos: a Grande Pirâmide de Gizé. O problema de Khufu, um monumento sem nome. A Grande Pirâmide de Gizé é a estrutura mais icônica da Terra. No entanto, quando você olha para dentro dela em busca de respostas, algo estranho acontece. Não há respostas. De acordo com a história oficial, ela foi construída por volta de Language Not Registered for Generation ATCT pelo faraó Khufu, também conhecido como Khops. A narrativa diz que levou pouco mais de Language Not Registered for Generation anos para ser concluída, utilizando uma enorme força de trabalho de operários qualificados, não escravos. Cerca de Language Not Registered for Generation, milhões de blocos de calcário foram colocados no lugar com ferramentas de cobre, trenós de madeira e muita mão de obra. É uma história que vem sendo repetida em livros didáticos, museus e salas de aula há gerações. Mas Graham Hancock não acredita nela. Sua pergunta é simples: onde estão as provas? Para uma civilização tão obcecada por detalhes quanto o Antigo Egito, o silêncio dentro da Grande Pirâmide é ensurdecedor. A maioria dos túmulos reais transborda inscrições de capítulos do Livro dos Mortos, louvores aos deuses,
nomes de faraós, declarações de poder esculpidas e linhagem divina. Mas dentro da grande pirâmide não há nada. Nem um único hieróglifo nas paredes internas. Nenhum grande relevo, nenhuma dedicatória e nenhum texto funerário. Apenas enormes câmaras silenciosas esculpidas em pedra. Até mesmo o suposto sarcófago na câmara do rei é questionável. É uma caixa de granito simples, sem marcações, sem decoração e vazia. Nenhuma múmia jamais foi encontrada. Sem relíquias funerárias, sem selos reais e nada que comprove que Khufu ou qualquer outra pessoa tenha sido sepultada ali. Então, de onde vem a ligação com Khufu? Apenas uma coisa: algumas marcas de pedreira, que são basicamente grafites antigos supostamente inscritos no interior de uma câmara secreta acima dos aposentos do rei. Essas marcas teriam sido descobertas em Language Not Registered for Generation pelo coronel Howard Weiss, um explorador britânico que trabalhava com explosivos e ferramentas primitivas. Segundo o diário de Weiss, a câmara estava selada até que ele a explodiu e, por acaso, encontrou inscrições com o nome de Khufu. Mas Hancock e outros pesquisadores apontam a fragilidade dessa afirmação. Primeiro, Weiss tinha a concorrência de outro explorador que estava prestes a superá-lo. Segundo, não havia testemunhas da descoberta das inscrições com o nome de Khufu. Terceiro, diversas inconsistências nos registros de Weiss sugerem que ele pode ter falsificado as inscrições para garantir fama e financiamento. Até hoje, essa marca da pedreira é a única evidência direta que liga Khufu à Grande Pirâmide. Ela não está esculpida na pedra do lado de fora. Não consta em nenhum papiro antigo que descreva o processo de construção. E não consta em nenhum relevo de templo ou tumba real da época. Então, por que esse monumento colossal, uma maravilha da engenharia incomparável até mesmo para os padrões atuais, é oficialmente atribuído a um rei que não deixou nenhuma marca nele? A resposta de Hancock é perturbadora. Ele sugere que a pirâmide não foi construída para Khufu. Em vez disso, Khufu pode tê-la encontrado, herdado e reivindicado. Dinastias egípcias posteriores podem ter restaurado ou reutilizado estruturas mais antigas sem compreender completamente suas origens. Isso explicaria por que uma estrutura tão avançada se destaca tão dramaticamente do restante das pirâmides do Antigo Império, a maioria das quais hoje são montes de entulho em ruínas. Em outras palavras, as verdadeiras origens da pirâmide podem já ter sido um mistério até mesmo para os próprios antigos egípcios. Mas mesmo que aceitemos que Khufu não a construiu ou que simplesmente a herdou, ainda nos resta a questão maior e mais complexa. Como foi construída, afinal? Porque o que se segue não é apenas uma curiosidade histórica, é uma impossibilidade de engenharia em sua forma mais pura. Engenharia que não deveria existir. Ao desmistificarmos a construção e admirarmos a mecânica essencial da Grande Pirâmide, algo se torna perturbadoramente claro. Não se tratava de um projeto de construção primitivo. Era uma aula magistral de engenharia de precisão que os construtores modernos teriam dificuldade em replicar até hoje. Comecemos pelo básico. A Grande Pirâmide está alinhada com o norte verdadeiro com uma margem de erro de apenas Language Not Registered for Generation de G. Não o norte magnético, mas o norte verdadeiro, uma direção que só pode ser medida com precisão hoje em dia usando instrumentos avançados e satélites. Mesmo assim, há mais de Language Not Registered for Generation anos, esse alinhamento foi alcançado usando ferramentas que, segundo nos contam, eram feitas de cobre e pedra. Como? Depois, há a base da pirâmide. Ela cobre mais de Language Not Registered for Generation hectares, mas está perfeitamente nivelada, com uma variação de menos de Language Not Registered for Generation centímetros em toda a sua fundação. Mesmo com equipamentos modernos de topografia guiada a laser, alcançar esse nível de planicidade em uma escala tão gigantesca seria uma tarefa monumental. E há também a forma como as pedras se encaixam. As pedras de revestimento de calcário
muitas das quais foram removidas em séculos posteriores, e os blocos internos de granito são encaixados com tanta precisão que, em muitos casos, não é possível deslizar uma lâmina de barbear entre eles. Algumas juntas são anguladas, outras curvas. Elas não apenas se encaixam firmemente, mas se interligam, absorvendo força e peso. Não se trata de um empilhamento descuidado, mas de um trabalho em pedra intrincado e deliberado. Agora pense nas ferramentas que a história oficial nos apresenta: cinzéis de cobre e pedras de dolarita para molhar. Mas o cobre é um metal macio, muito macio para cortar granito. A arqueologia experimental tentou recriar esse processo usando essas ferramentas, mas os resultados foram lentos, ineficientes e imprecisos. Na melhor das hipóteses, leva horas para se fazer um progresso mínimo em uma única pedra. Na pior das hipóteses, as ferramentas quebram quase imediatamente. No entanto, estima-se que a Grande Pirâmide contenha language not registered for generation milhões de blocos, alguns pesando entre language not registered for generation e language not registered for generation toneladas. Estes tiveram que ser extraídos, moldados, transportados e colocados com precisão. De acordo com a cronologia oficial, tudo isso foi feito em cerca de language not registered for generation anos. Isso significa colocar um bloco a cada language not registered for generation minutos, language not registered for generation horas por dia, language not registered for generation dias por semana, durante 2 décadas sem interrupção, sem erros e com perfeita consistência matemática. Ainda mais intrigante é o projeto das câmaras internas, especialmente a Grande Galeria e a Câmara do Rei. A geometria é elegante, deliberada e repleta de significado matemático. A proporção entre a altura e a base da pirâmide se aproxima de π, e a estrutura codifica o conhecimento dos equinócios, do ano solar e até mesmo da curvatura da Terra. Não se trata apenas de um túmulo, mas de um instrumento científico construído em pedra. Graham Hancock explica de forma simples: isto não é tentativa e erro primitiva, é engenharia avançada. Ele argumenta que a qualidade da construção e a inteligência arquitetônica da Grande Pirâmide superam em muito o que vemos em pirâmides posteriores. De fato, a maioria das pirâmides construídas depois de Khufus são instáveis ou estão em ruínas, algumas delas quase irreconhecíveis. Então, como os egípcios puderam começar com algo próximo da perfeição e depois regredir? Para Hancock, a conclusão é inevitável. A Grande Pirâmide não foi um produto do Antigo Império. Ela foi herdada, reaproveitada ou construída por uma civilização com conhecimento e ferramentas que não compreendemos mais. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: a Grande Pirâmide não foi apenas construída, mas projetada com uma genialidade que desafia seu tempo. Mas há outra camada nesse mistério. Porque construí-la é uma coisa, mas transportar os materiais é um feito de uma complexidade completamente diferente. De onde vieram exatamente essas pedras enormes e como foram movidas? O enigma das language not registered for generation toneladas, movendo o impossível. Se construir a pirâmide com precisão já não fosse um mistério suficiente, o transporte dos materiais de construção eleva o enigma a um nível completamente novo, especialmente quando se observa o coração da estrutura, a Câmara do Rei. Ao contrário dos blocos de calcário usados na maior parte da pirâmide, as paredes e o teto da Câmara do Rei foram feitos de granito, uma pedra muito mais dura e pesada, e não qualquer granito. Esses blocos maciços, alguns pesando até language not registered for generation toneladas, foram transportados de Aswan, uma pedreira a mais de language not registered for generation metros de distância, no sul do Egito. Pense nisso. Cada um desses blocos pesa quase o mesmo que uma locomotiva a diesel. Agora, imagine mover várias locomotivas rio acima pelo Nilo, depois arrastá-las por terra e finalmente içá-las a mais de language not registered for generation metros de altura
até o núcleo da pirâmide. Tudo isso usando apenas cordas, trenós de madeira e força muscular. É isso que a narrativa oficial quer que você acredite. Mas aqui está o problema. Não há evidências concretas de como isso foi feito. A teoria mais comum é a da rampa. A ideia de que os trabalhadores construíram rampas enormes, em forma de espiral, para transportar as pedras pelas laterais da pirâmide em crescimento. No entanto, engenheiros que analisaram essa teoria apontam sua falha fatal. A rampa em si precisaria ter pelo menos 1,5 km de comprimento e conter mais material do que a própria pirâmide. No entanto, nenhum vestígio dessa rampa jamais foi encontrado. Nenhum único remanescente dessa suposta obra de engenharia essencial. A estrutura sobreviveu. Outros propõem rampas espirais internas ou pólias, mas novamente não há evidências arqueológicas que sustentem essas ideias. E as ferramentas que se diz terem sido usadas, como trenós de madeira, cinzéis de cobre e cordas, se desfazem sob análise minuciosa quando aplicadas a pesos tão incríveis. Operadores de guindastes e pedreiros modernos até tentaram mover e moldar blocos de granito usando réplicas de ferramentas antigas e descobriram que era extremamente difícil e ineficiente, mesmo com as técnicas atuais. De fato, muitos engenheiros modernos declararam publicamente que não conseguiriam replicar a construção da Grande Pirâmide com as ferramentas atribuídas aos antigos egípcios. Graham Hancock é direto. Não se tratava de mão de obra, mas sim de conhecimento técnico. Ele sugere que os construtores possuíam um nível de conhecimento de engenharia que se perdeu ou foi deliberadamente ignorado. Seja por envolver sistemas de elevação avançados ou por uma compreensão da física que já não possuímos, é evidente que a versão oficial nos deixa com mais perguntas do que respostas. E então surge a maior questão de todas. Se isso não foi feito em Language Not Registered for Generation A to C, como afirma a egiptologia tradicional, então quando foi feito? Hancock acredita que a resposta não está esculpida nas paredes ou escondida em câmaras funerárias. Ela se encontra em um lugar completamente diferente, não em pedra, mas na água. Para desvendar a verdadeira cronologia das pirâmides, Hancock recorre a algo que a maioria dos arqueólogos ignorou: a pedra desgastada pela chuva da Esfinge. E o que ela revela pode retroceder nossa compreensão da história egípcia em milhares de anos. A Esfinge e a água. Na borda do Planalto de Gizé, ergue-se um dos monumentos mais icônicos da história da humanidade, a Grande Esfinge. Metade leão, metade humana, esculpida em um único bloco de calcário. Ela contempla silenciosamente as areias do deserto. Segundo os egiptólogos tradicionais, foi construída por volta de Language Not Registered for Generation AC, durante o reinado do faraó Quéops. Mas Hancock afirma que a cronologia está errada, e corrigi-la revelaria quem realmente construiu as pirâmides. Essa é a pergunta que o geólogo Dr. Robert Shaw ousou fazer. Na década de Language Not Registered for Generation, Schull examinou a Esfinge não como um artefato, mas como uma formação geológica. O que ele descobriu causou grande impacto no mundo acadêmico. A pedra que circunda a Esfinge apresenta profundas fissuras verticais, um tipo de padrão de erosão causado não pelo vento e areia, como sugere a teoria tradicional, mas por chuvas torrenciais e contínuas. Esse tipo de erosão hídrica só poderia ter ocorrido durante um período de precipitação significativa e prolongada, algo que o Egito não experimenta há milhares de anos. A última vez que a região de Gizé recebeu chuva suficiente para causar esse tipo de desgaste foi durante o final do período Pleine, há cerca de Language Not Registered for Generation a Language Not Registered for Generation anos. Em outras palavras, já em Language Not Registered for Generation AC. A teoria de Schull entrou em conflito imediato com a história convencional. Se a Esfinge foi realmente esculpida tão cedo, ela seria anterior não apenas às pirâmides, mas a todo o período dinástico do Egito.
Isso significaria que já existia uma civilização organizada e altamente capaz muito antes de nos ensinarem a acreditar que a civilização sequer existiu. Graham Hancock pegou as descobertas de Shoup e as conectou a algo ainda maior. A teoria de um cataclismo global, possivelmente uma inundação ou um evento climático extremo por volta de Language Not Registered for Generation AC, se conecta à hipótese do impacto de DOOS mais recente, que propõe um impacto de cometa ou um evento de degelo massivo que teria encerrado rapidamente a última era glacial e devastado culturas antigas ao redor do mundo. Se a esfinge foi esculpida por uma civilização pré-dinástica antes dessa catástrofe, ela poderia ser um dos poucos monumentos sobreviventes de um capítulo perdido da história da humanidade, uma época em que engenheiros antigos deixaram uma mensagem em pedra. Os historiadores tradicionais rejeitaram essa ideia como marginal, mas tiveram dificuldade em refutar a geologia física que estava bem diante de seus olhos. A erosão eólica e a ação da areia não explicam os padrões. Somente a água pode. Hancock concluiu que a esfinge não foi criada em Language Not Registered for Generation ATC. Foi simplesmente adotada pelos faraós, assim como as pirâmides, de uma cultura muito mais antiga. E assim como a esfinge foi construída em Language Not Registered for Generation ATC, não poderia ser mera coincidência que as estrelas daquela época se alinhassem perfeitamente com os monumentos abaixo. Hancock acreditava que quem construiu Gizeh também estava mapeando o céu e apontou para Orion para provar isso. Uma mensagem nas estrelas. A data não é coincidência. Antes de Hancock revelar quem realmente construiu as pirâmides, ele perguntou: e se as pirâmides do Egito não fossem apenas túmulos ou monumentos, mas parte de uma mensagem muito maior, não escrita com tinta ou esculpida nas paredes, mas traçada através das estrelas? Essa é a essência da teoria da correlação de Orion de Robert Bauval, uma ideia inovadora que reformulou nossa visão sobre o Planalto de Gizeh. Bauval percebeu algo estranho. As 3 pirâmides de Gizeh não estão perfeitamente alinhadas em linha reta. Em vez disso, a terceira e menor pirâmide está ligeiramente deslocada. Essa disposição peculiar, por muito tempo considerada uma mera anomalia de construção, na verdade espelha as 3 estrelas do cinturão de Orion no céu noturno. Mas a questão é ainda mais complexa. Bauval utilizou um software astronômico para calcular quando o cinturão de Orion teria aparecido nessa configuração exata diretamente sobre Gizeh. O resultado foi por volta de Language Not Registered for Generation ATC. Essa data coincide quase perfeitamente com as descobertas do Dr. Robert Schoch sobre a erosão hídrica da esfinge. 2 linhas de evidência distintas, provenientes da geologia e da astronomia, apontam para o mesmo período remoto. Para Graham Hancock, isso não pode ser coincidência. Ele argumenta que o Planalto de Gizeh foi projetado não apenas como um local cerimonial, mas como um modelo celestial. Essa teoria ganha ainda mais força quando consideramos que outros sítios arqueológicos ao redor do mundo também refletem mapas estelares. De Göbekli Tepe, na Turquia, a Teotihuacan, no México, monumentos sagrados parecem estar alinhados com constelações. Isso sugere um conhecimento global compartilhado, muito mais antigo e avançado do que jamais imaginamos. Como Hancock coloca, esses são mapas celestes gravados em pedra. Mensagens deixadas para nós por sobreviventes de um cataclismo global, pessoas que conheciam as estrelas, entendiam de geometria e queriam ser lembradas não por livros, mas pelo alinhamento da Terra com os céus. Portanto, a questão agora não é quando as pirâmides foram construídas, mas quem possuía o conhecimento e o poder para construí-las com tanta perfeição e propósito, milhares de anos antes da civilização registrada. E Hancock afirma ter encontrado a resposta. Os construtores fantasmas, vestígios de uma civilização perdida.
É aqui que Graham Hancock desfere o golpe final e diz o que os historiadores tradicionais se recusam a dizer. As pirâmides não foram construídas pelo faraó Khufu, nem por nenhum outro faraó. Foram construídas por outra pessoa muito antes de o Egito dinástico sequer existir. Segundo Hancock, os verdadeiros construtores foram sobreviventes de uma civilização avançada pré-glacial, dizimada há cerca de language not registered for generation anos por um cataclismo global, possivelmente o impacto de um cometa durante o período Dus recente. Não eram homens das cavernas. Eram mestres arquitetos, astrônomos e navegadores. Eram um povo esquecido que Hancock chama de magos dos deuses. Ele acredita que, quando essa civilização entrou em colapso, seus sobreviventes levaram fragmentos de seu conhecimento pelo mundo, plantando as sementes de culturas antigas posteriores. E a Grande Pirâmide foi um de seus legados mais importantes. Não um túmulo ou um monumento ao ego, mas uma cápsula do tempo, uma mensagem de pedra projetada para sobreviver a inundações, guerras e à própria memória. E é aqui que a coisa fica estranha. Hancock mostra que estruturas piramidais e alinhamentos cósmicos aparecem em todos os continentes. Da pirâmide solar em Teotihuacan, no México, a Angkor Wat, no Camboja, e as pirâmides de Maro, no Sudão. Todas construídas por povos que supostamente não tinham contato com a Terra. No entanto, todas compartilham constantes matemáticas, alinhamentos celestes e até mesmo características arquitetônicas semelhantes. Ele conecta esses pontos, dizendo que eles estavam analisando impressões digitais, a mesma mão, o mesmo conhecimento ecoando através do tempo. Para Hancock, os construtores das pirâmides de Gizé criaram uma nova geometria sagrada, mediram as dimensões da Terra e codificaram a sucessão dos equinócios em pedra, um conhecimento que só começamos a compreender nos últimos séculos. E aqui está a afirmação final que chocou o mundo. Hancock não estava apenas supondo. Ele apresentou provas. Através da geologia, astronomia, análise arquitetônica e reconhecimento de padrões globais, ele construiu uma argumentação que aponta diretamente para uma civilização perdida real. Mais velhos, mais inteligentes e muito mais capazes do que qualquer coisa que vemos nos livros didáticos. Foram eles que realmente construíram as pirâmides. Mas se isso for verdade, e se a história estiver errada nessa escala, por que não nos contaram? Hancock diz que a resposta é simples. Porque algumas pessoas estão se esforçando muito para manter a verdade enterrada. O acobertamento. Para Graham Hancock, a parte mais irritante de todo esse mistério não são apenas as lacunas na história, mas a maneira como essas lacunas foram ativamente acobertadas. Ele aponta para um momento em Language Not Registered for Generation que mudou tudo. O engenheiro alemão Rudolf Gantenbrink enviou um robô chamado Upwat Language Not Registered for Generation para os estreitos corredores da Grande Pirâmide. O que ele encontrou chocou o mundo. Uma porta selada no interior da pirâmide que levava a um lugar desconhecido. Mas, em vez de entusiasmo e novas explorações, Gantenbrink foi impedido de entrar. As autoridades egípcias, sob o comando do então diretor de antiguidades Zahi Hawass, assumiram o controle e bloquearam seu acesso. Até hoje, o mistério dessa porta permanece sem solução. Por que interromper a investigação de algo tão importante? Hancock acredita que foi censura intencional. Em Language Not Registered for Generation, cientistas usaram a tomografia de muons, uma técnica avançada de escaneamento de partículas, para espiar o interior da pirâmide. O que descobriram foi ainda mais surpreendente. Um enorme vazio oculto acima da grande galeria, um espaço tão grande que poderia abrigar um avião comercial. Mas, novamente, nenhuma câmera foi instalada e nenhuma atualização ou escavação foi feita. Apenas silêncio. Frustrado com esse padrão de ocultação, Hancock finalmente se pronunciou dizendo: "Não posso mais ficar em silêncio." Ele acredita que essas descobertas estão sendo deliberadamente ocultadas do público, não porque representem um perigo, mas porque representam uma ameaça. Se as pirâmides não tivessem sido construídas pelos egípcios dinásticos,
Toda a cronologia da história teria que ser reescrita. Carreiras acadêmicas, instituições globais e até mesmo o orgulho nacional estão enraizados na versão atual dos acontecimentos. Questionar essa narrativa não é apenas inconveniente, é explosivo. Assim, em vez de investigação aberta, temos controle de acesso. Em vez de respostas, temos desculpas. Hancock não afirma ter todas as respostas. O que ele diz é ainda mais impactante. Devemos ao passado e ao futuro fazer perguntas melhores. Para Hancock, isso não é apenas uma conspiração histórica, mas uma conspiração existencial. Ele acredita que as pirâmides não são túmulos, mas mensagens e sinais deliberados de uma civilização perdida. E essa mensagem foi enterrada não apenas na areia e na pedra, mas também sob séculos de negação. Se ele estiver certo, então não somos a primeira civilização avançada a caminhar sobre a Terra e talvez não sejamos tão especiais quanto pensávamos. O que você acha da prova de Hancock? Conte para nós nos comentários abaixo. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.